Olá, povo do meu canal. Bom dia, boa tarde. Não sei que hora que vocês vão assistir esse vídeo. A paz do Senhor Jesus para vocês. Que Deus, nosso Senhor, esteja no lar de cada um de vocês nesta hora, cortando todo laço, toda armadilha do adversário, protegendo, guardando as suas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não quero tomar muito tempo, nem quero que esse vídeo fique muito longo. Mas eu hoje estou trazendo a palavra de Deus para vocês. Hoje eu não vou louvar a Deus. Hoje eu vou trazer a palavra de Deus para vocês. Quero pedir a vocês logo de antemão, se inscrevam no meu canal, quem não é inscrito. Ative o sininho, compartilhe. Façam comentários decentes, é claro. Comentários respeitosos. Porque qualquer comentário que não for decente, vocês não estão atacando nem ofendendo a irmã Marilene, e sim a palavra de Deus. Porque tudo que eu procuro falar aqui neste meu canal é mediante a palavra de Deus. Até os louvores que eu canto é mediante a palavra de Deus. Só que a maneira de eu explanar a palavra, talvez muitos não entendam. Mas se você pedir direção ao Espírito Santo, ele vai abrir a tua mente e você vai entender. Porque em nenhum momento eu falo de mim mesma, eu falo dentro da palavra de Deus. E é o que está faltando hoje dentro das igrejas. É o pastor pregar dentro da palavra de Deus. Por isso que a maioria das igrejas hoje não cresce. Por isso que as igrejas hoje vivem de mimimi. Qualquer coisinha fica magoado, qualquer coisinha quer sair da igreja, qualquer coisinha, entendeu? E então fica difícil. Porque a gente sabe que o nosso Jesus, ele foi traído pelos verdadeiros amigos, que se diziam amigos dele, né? Se diziam amigos deles. Então nós temos que procurar entender que a palavra de Deus, hoje, ela se faz presente, viva e eficaz desde os antepassados. A palavra de Deus, ela não muda em momento nenhum. Você pode ler a palavra de Deus hoje, daqui a 30 anos voltar a ler a palavra de Deus, ela continua a mesma. Porque o próprio Deus diz, mesmo que nós sejamos infiéis, ele continuará fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então, o que eu estou falando para vocês aqui é dentro da palavra de Deus. Então, eu vou ler aqui, na palavra de Deus, que está escrito em Jeremias 9, versículos do 3 ao 6. Meditem bem nesta palavra, antes de fazer qualquer comentário, porque às vezes a palavra de Deus ela vem para nós, porque a palavra de Deus ela é uma espada, ela bate e volta. Quando eu prego para você, quando eu falo para você dentro da palavra, antes dela falar para você, ela está falando para mim. O Espírito Santo está despertando a você que está aí do outro lado e a mim que estou lendo a palavra. A palavra de Deus em Jeremias 9, do versículo de 3 ao 6, fala: curvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade. Porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. Versículo 4. Guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Versículo 5. Cada um zomba do seu próximo, e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de praticar a iniquidade. 6. No último versículo. Vivem no meio da falsidade
pela falsidade recusam-se conhecer-me, diz o Senhor. Amém, povo de Deus. A irmã Marilene está falando dentro da palavra de Deus. E é muito forte, é muito interessante. Sabe por quê? Porque ninguém quer ouvir a verdade. As pessoas gostam de ouvir coisas que amassageiem o seu ego. Ninguém quer ouvir a verdade. Só que a gente tem que entender uma coisa muito importante. Deus abomina a mentira. Deus abomina a falsidade. Deus abomina o escárnio. Não adianta você subir no púlpito, pregar a palavra de Deus para massagear uma igreja e não colocar diante da igreja a verdadeira palavra de Deus. Você não está falando de si mesmo, como eu não estou falando de mim mesmo. Todos nós que pregamos a palavra de Deus, o Evangelho, temos que pregar diante da verdadeira palavra de Deus. E quando ele fala aqui, ó, no 4, no versículo 4, guardai-vos cada um do seu amigo e de irmão nenhum vos fieis. Ele fala uma pura verdade, porque o nosso Deus, ele tinha 12 discípulos. E entre os 12, ele mesmo falou, entre nós há um que é do diabo. Ele próprio falou. O próprio Deus falou. Entre nós há um que é do diabo. E olha, eram os 12 discípulos. O que eu quero dizer com isso? Aí ele vai falar assim, irmã Marilene, que horror, dentro da igreja. Eu falei, vou falar para vocês. No mundo, o diabo não perturba muito quem está no mundo. Sabe por quê? Porque os que estão no mundo já é dele. Mas ele incomoda quem está dentro da igreja. Principalmente aquele que não vigia. Irmã. Principalmente aquele que não vigia. O diabo não quer incomodar quem já está lá fora, quem já sabe que é dele. Todos lá fora são deles. Que bebe, que fuma, que cheira, que rouba, que mente, que adultera. Já são deles. Já são dele. Agora, o que está dentro da igreja, que antigamente, lá atrás, praticava tudo que era coisa do diabo e resolveu levantar a mão para Cristo, aceitou a Jesus e foi para a casa do Senhor e hoje se considera um servo de Deus, uma serva de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus, é esse que o diabo quer. É esse que o diabo quer. Porque outrora, antes, éramos dele. Éramos dele. Eu, antes de aceitar Jesus, por exemplo, eu fumava, eu bebia. Aí eu te pergunto, você acha que o inimigo das nossas almas está satisfeito por eu ter largado a bebida, largado o cigarro, largado a mentira, largado a briga que eu vivia na rua para aceitar Jesus? É claro que não. Você que está dentro da casa do Senhor, que antes vivia no adultério, na prostituição, na mentira, na droga, no crack, aceitou a Jesus, largou todas essas imundícias. Você acha que o diabo está satisfeito contigo? É claro que não. Pois ele quer você de volta. Ele quer a gente de volta. Só que a gente tem que clamar o sangue do Cordeiro. Há poder no sangue do Cordeiro. E expulsar esse diabo do nosso meio. E expulsar. Porque ele entra na igreja para isso. O espírito da mentira, o espírito da contenda, o espírito da fofoca, o espírito da futrica. É isso. Eu falei em um outro vídeo meu. Não adianta a gente estar dentro da casa do Senhor e estar fazendo fofoca, mentira, intriga, futrica. Porque a gente não está agradando a Deus, está agradando o diabo. E é isso que ele quer. Porque depois ele vai diante de Deus, sabia? Ele vai. Ele vai diante de Deus. Aí eu não te falei, olha lá, olha ela lá, eu não falei para você, ele vai e te aponta. E Deus fica vendo, entendeu? É assim, é justamente isso. Como ele fez com Jó. Ele foi diante de Deus pedir a Deus autorização para tocar em Jó.
E Jó faz, Deus falou para ele, vai, toque, só não toque na mente dele. E Deus permitiu que ele chegasse e tocasse na vida de Jó. Ele cirandou na vida de Jó. Ele acabou com o gado de Jó, ele acabou com a família de Jó, ele acabou com tudo de Jó. E nem assim Jó murmurou e Jó questionou. Jó simplesmente respondeu, meu Deus me deu, Deus me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E quando Deus viu que Jó não murmurou, não questionou e ficou na posição que Deus queria, Deus foi, o diabo saiu e Deus veio e restituiu a vida de Jó em tudo triplicado. Irmão. Então eu quero dizer para você, vigia. E essa palavra que eu estou dando aqui não é só para o pessoal que está no banco da igreja, não. É para pastor também. Porque antes de ser pastor, ele é servo de Deus igual a mim, igual a você. Ele só tem um título de pastor. Mas quando chegar lá no céu, ninguém vai ter título, não. Lá no céu não tem título. Não tem cargo. Porque eu era mulher de oração. Porque eu era pastor. Porque eu era diácono. Porque eu era o tesoureiro da igreja. Não, lá no céu não tem nada disso. Porque o diabo também foi o tesoureiro da casa do Senhor. Antes dele ser diabo, ele era o Lúcifer, o anjo mais querido da casa do Senhor. Eu sei que tem muita gente que se baseia nas coisas que os pastores falam, porque infelizmente não tem, te falta conhecimento, te falta estudo. Tem pessoas que infelizmente não teve a oportunidade de ler, de estudar, entendeu? Mas eu digo para vocês de coração, até você que não sabe ler a Bíblia, que não tem estudo, escuta com atenção o que a irmã Marilene está falando, que eu não estou falando nada de mim mesma, tá? Eu não estou falando nada de mim mesma. Tudo que eu estou falando é dentro da palavra de Deus. Eu não estou falando nada para massagear, nem o meu ego, nem o ego de ninguém. Eu estou falando dentro da palavra de Deus. Aqui no versículo 5 do mesmo livro de Jeremias 9, ele fala, cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade. Para você ver, como eu digo para vocês, que o diabo ele fica dentro da igreja. Tem irmãs que às vezes você está orando e ela acha que você está jogando indireta para ela. Se ela estiver ligada espiritualmente em Deus, ela não vai ver nada disso. Mas se ela estiver na carne, o diabo vai usar ela para fazer ela ver coisa que não existe dentro da casa do Senhor. Isso acontece muito, entendeu? Aí, olha, acha que o irmão, que a irmã está falando dela, está fazendo futrica dela, entendeu? Aí zomba com outras que também não vigia. Irmão. Porque o diabo, quando ele entra para fazer bagunça mesmo. Ele não entra para tapear nem para agradar, não, é para bagunçar. Aí vê aquela irmã que não está vigiando nada. Ele usa ela. Aí daqui a pouco vê outra também, que também não está vigiando, usa ela também. Quando você pensa que não, está uma verdadeira bagunça dentro da casa do Senhor. Por falta de sabedoria, por falta de vigilância. E ainda tem pastores também que não vigiam, infelizmente, não é? E se deixa ser influenciado pelo que as irmãs e irmãos com seus mimimi falam para ele, aí ele se deixa se influenciar. É por isso que eu digo, meus irmãos e minha irmã, vigia, os tempos são maus. E com as vestes lameadas, ninguém verá a Deus. Não adianta chegar lá, quando chegar lá no céu, e dizer, Senhor, no seu nome eu preguei, no seu nome eu louvei, no seu nome eu expulsei demônios. Ele simplesmente vai olhar para você e vai dizer, apartai-vos de mim para o lago de fogo com enxofre, que eu não vos conheço. Mas é a verdade, Então temos que fazer valer a palavra de Deus. Viver dentro da palavra de Deus. Aqui o último versículo do mesmo livro 9, em Isaías 6. Vivem no meio da falsidade. Pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. E é verdade. Tem
gente dentro da igreja que prefere viver massageando o ego do outro. Ah, porque eu prego melhor, porque eu canto melhor, porque eu faço isso melhor, porque eu faço aquilo melhor. Entendeu? Mas de que adianta? Se você faz tudo isso, mas não obedece à palavra de Deus, não vive dentro da palavra de Deus, de que adianta? É isto que eu estou trazendo para vocês hoje, em Jeremias 9, do versículo 3 ao versículo 6. Deus vai cobrar de cada um de nós as nossas atitudes, nosso comportamento. Tem muitos pastores que, ao mesmo tempo que ganham as ovelhas, eles estão botando as ovelhas para fora. Deus vai requerer dele. Não se engane. Deus vai requerer. Porque o pastor, ele tem que ter sabedoria dobrada para lidar com as ovelhas. Tem que ter sabedoria dobrada. Porque não é só você pregando a palavra de Deus com cuidado, mas é também como você trata as ovelhas na casa do Senhor. As pessoas hoje vivem dentro da casa do Senhor de aparência. É pura aparência. Os pastores vivem de formalidades. Formalidades. Simples formalidade. É representação. Mas a atitude mesmo, o comportamento mesmo, tá difícil. É por isso que o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Quando ele diz nada nos faltará, ele se refere a tudo. Não faltará contenda, não faltará disenção, não faltará fome, não faltará prosperidade, não faltará escassez, não falta nada. Não falta nada. Porque a própria palavra também de Deus diz: do que tens falta? Pede-me que te dou. Não é? Da mesma forma que o Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, ele também vai e diz: de que tens falta? Pede-me que te dou. Se o Salmo 23 não lhe falta nada, não lhe falta fartura, não lhe falta escassez, não lhe falta nada. Aí ele vai no outro versículo e diz: do que tens falta? Pede-me que te dou. Você tem falta de sabedoria? Falta de entendimento? Pede que o Senhor te dê. E a irmã Marilene está aprendendo muito, mas não estou aprendendo com pastores, não. Porque, para ser sincero, o pastor da igreja hoje, atualmente, eles não têm muito para nos oferecer. Eu estou aprendendo dentro da palavra. Eu estou aprendendo aqui, irmãos, ó. Aqui. É aqui que eu estou aprendendo. Direto com o pastor, autor e consumador da nossa fé. O que fez as escrituras. Eu estou aprendendo com ele aqui. Porque você entra nas igrejas hoje, a preocupação dos pastores é com dízimo. Em outro vídeo eu vou falar com vocês sobre o dízimo. Entendeu? Então eu estou mais preocupado com isso. É com dízimo. Então, você que não sabe ler, ouça com atenção a pregação da irmã Marilene. Eu não quero fadigar a vocês com o vídeo. O que eu queria falar para vocês é justamente isso. Entendeu? Leiam a palavra de Deus em Jeremias 9, do versículo 3 ao versículo 6. Entendeu? Porque realmente, gente, está muito difícil. E os dias são maus, né? A própria palavra de Deus diz: os dias são maus. Está difícil. Está difícil até para a gente congregar. Está difícil até para a gente congregar. Entendeu? Está difícil. Mas, com a graça de Deus, nosso Senhor, a gente vai seguindo em frente. Porque a própria palavra de Deus diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Operando Deus na minha vida, quem impedirá? E se Deus é por mim, quem será contra mim? Ninguém. Aleluia, glória a Deus. É esta palavra de Deus que a irmã Marilene veio trazer para vocês na manhã deste dia.
Meditem nesta palavra. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. Que o Espírito Santo de Deus passe com o bálsamo dele sobre cada mente, cada coração, abençoando, guardando vocês aí na casa de vocês e protegendo. E dando a vocês a mente de Cristo. Porque nós que somos verdadeiramente lavados no sangue do Cordeiro, nós temos que ter a mente de Cristo. Se inscreva no meu canal, compartilhe, tá? Ative o sininho, tá bom? Fiquem na paz. Que Deus em Cristo nos abençoe. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.